Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada de insônia, meus queridos amigos leitores. O vídeo de hoje é sobre um livro espetacular. É sobre um livro que fez muita falta durante muito tempo no meu repertório de leitor. É um livro que não promete nada e entrega tudo. Aliás, ele promete algumas coisas sim, mas entrega mais do que a gente imagina. É um livro que quando você olha para ele, você acha que ele vai ter uma responsabilidade meramente antropológica, no sentido de que vai discorrer, vai estudar sobre a evolução da espécie humana, mas ele se destaca por uma capacidade, por um detalhamento histórico incrível, por um estudo religioso até, por um estudo do método científico, por um estudo sociológico. Enfim, é um livro talvez um dos mais complexos e completos que eu já li na vida. Eu estou falando de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Esse livro, meus queridos, ele é discorrido em 3 grandes marcos, que é a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. A revolução cognitiva, para Yuval, que é um historiador teórico, tá? Muitíssimo respeitado, inclusive esse é um livro que ganhou o best-seller. A revolução cognitiva é aquilo que nos diferenciou de todos os outros animais da espécie do planeta Terra, que é a capacidade de acreditar naquilo que ele nunca viu, naquilo que não existe. E para Yuval, isso possibilitou a espécie humana a cooperar de uma forma que nenhuma outra espécie coopera. Porque para Yuval, você fazer 100 pessoas cooperarem sem nenhum fundamento externo a isso, é possível. Mas para você fazer 7 bilhões de pessoas cooperarem, não é possível. Não é possível. Para você fazer 1000 pessoas não é possível. Para você fazer 500 pessoas não é possível. Para você fazer 200 pessoas não é possível. Faz-se necessário em acreditar em algo que não existe. O imaginário coletivo. Então nós temos vários exemplos de imaginário coletivo. E o principal, que é o mais acreditado no mundo, é o dinheiro. Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não acredita nas leis, mas todos acreditam no dinheiro. Todos acreditam na capacidade do seu vizinho de acreditar no dinheiro. E por isso que o dinheiro é a moeda de fé mais verdadeira do mundo. Só que ele não existe. Ele é um pedaço de papel com um valor que não existe, é um valor que é dado a ele. Entende? E essa capacidade de acreditar naquilo que não existe é o que nos diferencia e nos possibilita a ser a espécie mais destruidora do mundo. Porque a partir do momento em que os seres humanos começaram a se aglutinar em números nunca antes vistos por nenhuma outra espécie de animal com a capacidade destrutiva que o ser humano tinha e a capacidade tecnológica, aí a gente começou a subjugar as outras espécies sobre os nossos pés. Mais pra frente, o Yuval ele coloca a revolução agrícola, que nos possibilitou a complexidade social que nós temos hoje,
do ponto de vista em que nós começamos a nos aglutinar, a nos juntarmos, e nós começamos a termos responsabilidades sociais mais firmes, mais complexas, mais distintas. É claro que eu estou pulando inúmeros detalhes que talvez não fiquem claros para vocês, mas é porque eu já fiz esse vídeo antes, ele ficou gigante, então eu estou tentando resumir. Então, a Revolução Agrícola, ela, do ponto de vista evolutivo, não foi boa para os seres humanos. Porque ela nos transformou, isso ele vai falar com vários embasamentos biológicos e vários embasamentos arqueológicos, que embasam essa premissa dele, que é o seguinte: quando nós éramos caçadores-coletores, nós vivíamos do ponto de vista evolutivo melhor do que hoje. Claro que, falando assim, a gente dentro da nossa casa com comida ilimitada, parece errado essa ideia. Mas preste atenção, se ponha no lugar de um camponês da Idade Antiga. Nós éramos caçadores-coletores e nós consumíamos pouco, e o pouco consumo nos permitia, nos fornecia uma energia que nós precisávamos. Quando nós começamos a cultivar os grãos, que era uma energia menos, era uma comida menos enérgica, nós precisávamos consumir mais, portanto produzir mais, portanto trabalhar mais, numa forma de trabalho que o nosso corpo não estava acostumado, carregando balde, carregando peso. Isso gerou doenças, gerou problemas de formação, e principalmente isso permitiu que, aí isso fez a necessidade que nós plantássemos mais e mais e mais e mais. Isso permitiu que a sociedade começasse a se estruturar de forma mais complexa, óbvio, mas nós começamos a ter mais filhos, e por nós termos mais filhos, nós começamos a passar mais fomes e ficamos mais suscetíveis ao tempo. E por isso gerou mais disputa por alimento. Começou a disputa, consequentemente, por terra. Começou guerras de forma sistemática. Tudo isso num movimento histórico que era contra-evolutivo, porque, tudo bem, isso nos possibilitou que vivêssemos em uma sociedade mais complexa, o que nos possibilitou a criação de historiadores, filósofos e cientistas. Mas a natureza, ela não quer saber se você sabe construir um iPhone melhor todo ano. A natureza, ela quer saber se você vai viver mais, vai passar a sua espécie para frente. E do ponto de vista evolutivo, nós somos uma espécie que viveu 300 mil anos, enquanto a gente tem no planeta o tubarão, que é uma espécie mais velha do que as árvores. Eles são uma espécie que, do ponto de vista evolutivo, deram certo. Nós não. Nós somos uma espécie que somos recém-nascidos no planeta Terra. E que, embora somos recém-nascidos no planeta Terra, por causa dessa revolução agrícola, nós somos uma espécie com os dias contados, porque nós consumimos mais do que nós produzimos e, portanto, somos uma espécie extremamente exploratória e destrutiva. Entende? Então, aí a gente vai passar aí para a Revolução Científica. Com a Revolução Agrícola, nós conseguimos, com essa estrutura social complexa, nós formamos impérios, e os impérios começaram as conquistas. E, há 500 anos atrás, para Yuval, é o marco da passagem da Idade Medieval para a Idade Moderna.
por causa da revolução científica. E a revolução científica para Yuval Noah Harari é principalmente a revolução da ignorância. No seguinte sentido: ao longo de milênios, principalmente do primeiro milênio antes de Cristo e do seguinte milênio e meio depois de Cristo, várias pessoas e várias religiões disseram conhecer a verdade absoluta do universo. Mas só 500 anos atrás os seres humanos tiveram a humildade para dizer que não conhecia. E aí que nós começamos a entrar naquilo que a gente entende como metodologia científica, que é, acima de tudo, a metodologia da ignorância. O método científico, ele está sempre proposto e disposto a discordar daquilo que hoje é verdade. E para a espécie humana de 500 anos atrás, totalmente arraigada em valores religiosos que conversam com verdades absolutas universais, é muito difícil. Por exemplo, os mapas antigamente, eles eram completíssimos. Os mapas há 1000 anos atrás eram completíssimos, extremamente detalhados. Mas há 500 anos atrás, com as primeiras expansões marítimas europeias, eles começaram a ter lacunas, começaram a ter buracos vazios, certo? Mas isso nem sempre foi muito aceito. É óbvio que isso teve discordâncias, discussões, acusações de heresias e tudo mais. Porém, os grandes impérios perceberam que para ele dominar e explorar o povo daquela região, ele precisava conhecer, precisava estudá-los, precisava assumir a própria ignorância. E aí que os impérios e os imperadores que se prezavam, eles começaram a financiar os cientistas. E esse financiamento, quase nunca com objetivos nobres, é o que nos possibilitou ir à Lua. Basicamente, essa é a resenha do livro do Yuval Noah Harari, Sapiens. Claro que eu fiz um resumaço, óbvio. Inclusive, eu ainda estou nas últimas páginas do livro, eu ainda não li todo, mas é que fazia tempo que eu não tinha uma resenha de peso para vocês. E então eu decidi, já que a semântica do livro já está incorporada na minha cabeça, já que eu já li praticamente o livro inteiro, eu decidi fazer essa resenha. Considerações finais. Recomendo, mas tenha a mente aberta e faça uma leitura com cuidado. Não é um livro que vai te dar a verdade absoluta do universo, mas é um livro que vai enriquecer muitíssimo a sua visão sobre a espécie humana. Fiquem em paz e durmam bem.